Olá, meus amores, sejam bem-vindos. O professor Pedo. Conheci ele em Belford Roxo, no CT de lutas, que eu comecei a frequentar. Lutava Muay Thai. No começo eu jogava verde, de que possivelmente alguém me bancava. Eu só trabalhava, pagava minhas contas direitinho, era uma pessoa organizada. Além de jogar verde, ele fazia com que os alunos e todo mundo que não fosse aluno dele também desse comida para ele, uma cesta básica, desse um dinheiro a mais, um dinheiro por fora, um agrado, sempre coisas desse tipo. Até que a gente trocou número e começamos a conversar e as conversas foram evoluindo, até que ele me chamou para ir na casa dele. E eu fui. Boba, sim, fui. Isso no ano de 2017. Eu estava começando a fazer Muay Thai e também foi o ano que eu me apaixonei por musculação. Eu me mudei, fui para uma casa melhor e ele começou a frequentar minha casa. Na maioria das vezes, era sempre quando terminava a aula. E às vezes ele passava a noite e ia embora de madrugada. Ele nunca ficava para dormir. E eu também não gostava. E foi nisso que eu descobri que ele era casado. Mas mesmo assim, não tomei vergonha na cara e continuei ficando com ele. Em alguns atos, namorando com ele, ele fazia pactos. Ele dizia que era pacto, mas não era entre eu e ele. Era algo que iria surgir nos nossos caminhos, que ia abrir riqueza, prosperidade, coisas desse tipo. Algumas vezes na minha casa a gente fazia suruba. No ano seguinte, em 2018, fui tirar a besta de querer morar com ele. Ele estava morando sozinho, eu dei a ideia da gente dividir a casa, o dinheiro, as contas, para poder economizar e poder sobrar dinheiro para ambos. Essa foi a ideia. E ajudar um pouco ele, porque ele estava numa situação bem delicada. Eu, compadecida, sabe, de uma pessoa que estava muito, muito estragada de vida. Não ajuda um estragado, antes sem saber por que ele está estragado. Foi nesse lugar que eu cavei minha própria cova. Mas eu só não fui enterrada porque eu consegui sair o mais cedo possível. Tivemos um desentendimento, mas ao longo dos dias, até chegar ao ápice, já tinha coisas acontecendo bem estranhas. Voltou a ter contato, mãe dos filhos dele. Mas eu não tinha problema com isso. Mas ela começou a sentir ciúme porque eu estava dividindo a casa com ele. Isso começou a ficar bem estranho. Então ele começou a implicar comigo por coisas que eu era livre para fazer. Eu podia ficar um dia sem dormir na casa junto com ele, porque eu tava numa festa, ou tava na casa de alguém, saindo com alguém, namorando com alguém, ficando com alguém. A gente até fazia umas coisinhas, mas a gente não era comprometido com o outro. Isso é bem diferente. O ciúme dele também era porque eu tinha dinheiro, eu trabalhava. E isso gerava ciúme nele porque ele nunca tinha nada. E ele sempre reclamava que ele era um full e eu era uma boa pessoa porque eu fazia dinheiro na loja e eu não sabia exatamente o que se passava na cabeça daquela pessoa para ele achar que eu era rica por isso. Nossa, menos que um salário mínimo. Na época era R$800, R$900. Teve um dia que discutimos muito feio. Mas eu não queria, a intenção não foi brigar com ele, mas ele começou a me ameaçar. E nisso, durante 3 dias, eu sentia a mão dele presa no meu pescoço, porque foi consumado de agressão. Tem uma restrição contra ele. Nesses 3 dias, eu tive que dormir em outros lugares até conseguir um novo lugar para poder morar. E eu consegui. E consegui fazer a mudança tranquilo. Mesmo que eu estivesse com muito medo, me tremendo muito, o boletim de ocorrência na minha bolsa e eu fazendo a mudança. E o rapaz que estava comigo na época me perguntou: quem mora nessa casa? Eu falei: eu estava dividindo a casa com uma outra pessoa. E essa pessoa é quem? É seu marido, namorado? Eu falei: não. Nós éramos amigos, desentendemos e eu preciso ir embora. Porque se eu não sair dessa casa, ele vai acabar comigo. Quando a ficha caiu, eu fiquei traumatizada. Porque eu fui entender que ele era um pedo pelas coisas que ele praticava e falava. E na época eu não entendi, eu era muito sonsa. Eu não enxergava a maldade nele, eu não enxergava a pessoa que ele era até quando eu vi a faca vindo na minha direção, a madeira que ele queria tacar em cima de mim. Isso eu só acordei depois que isso tudo passou. E quando eu fui fazer a denúncia contra ele, ele já tinha passagens de agressão contra mulheres e ex-companheiras também, com brigas de rua envolvendo arma branca e outras coisas mais que não foi especificado, porque o delegado não deixou eu ver, mas ele falou que ele já tinha uma ficha. Todas as coisas que ele tem de passagem, ele pagou serviço comunitário. Essa história chegou a repercutir sobre a denúncia e a agressão. Foi criada diversas histórias em cima do que aconteceu realmente, mas o que aconteceu é a única verdade. Tem pessoas que ouviram sobre o que estava acontecendo no dia da agressão, mas preferiram se calar.
Ok, no final do ano de 2023, ele chegou a aparecer como sugestão no meu Facebook. Eu dei uma trancada. Do meado do ano passado, ele surgiu curtindo uma publicação minha. Eu tive que tirar pessoas que ele tinha acesso e trancar para ele não ter acesso. E deixei avisado assim: a denúncia ainda está feita, o print está feito e encaminhado. Se acontecer alguma coisa, sei de onde veio. Até o momento não apareceu para mim em nada. Mas eu tô de olho, eu tô esperta. Não quero problema, mas eu não baixei a guarda. Aprendi que é onde se ganha o pão, não se come a carne. Não confiar em pessoas que estão em momentos bem difíceis. Evitar, sempre perguntar, pesquisar mais um pouco. Não se meta a cabeça de morar com uma pessoa que você não conhece só através de uma aula, um dia que você passou. Isso não define. Sempre busque históricos de rapazes que praticaram coisas ilícitas no passado, porque pode ter uma consequência para você pesada. Não confie nas pessoas cegamente, achando que são pessoas boas. Elas podem acabar com a sua vida. Se cuida. 180 para ajudar a gente a se livrar de coisas assim também. Axé, meninas.